Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia e Graça na Veia. Mães, é exatamente aquilo que ninguém jamais será, ou faz aquilo que nenhum outro homem pode fazer. Mães, é o extraordinário de Deus, é o extraordinário da criação do Eterno. Um texto que eu quero compartilhar com você, antes de finalizar e parabenizar a todas as mães que estarão assistindo esta mensagem, este vídeo, ouvindo esta palavra, em 2 Reis, capítulo 4, o versículo 1, a parte C, que diz assim: E vieram os credores para levar os meus filhos para serem servos. Ora, eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração, e olha como mãe é fora de série. Primeiro, mãe é a única que tem a capacidade de gerar. Nenhum outro ser humano tem essa capacidade de fazer que só mãe pode fazer. Gerar, não é verdade? Você sabe que mãe, ela acaba sendo a parte mais sensível da criação sobre o entendimento das coisas de Deus, do reino celestial. Porque mãe, quando ela vive esse processo de gerar, nascer, amamentar, criar e ver crescer, ora, mãe é a única mais sensível que entende as coisas de Deus, tende a ser mais sensível pelo fato de ter gerado, e ela sabe que aquele filho, aquela filha, saiu de dentro dela. Ela gerou de forma paciente. Todas as dificuldades de uma gestação, de todo um processo. Mas ela gerou, ela amamentou, ela criou e ela amou. Mãe não dá para substituir. Mãe não troca. Alguns trocam e substituem. Pais podem até substituir os pais. Mas mãe não dá para substituir. Mãe é o único. Dentro desse episódio, olha só, uma mulher viúva, casada com um homem de Deus, filho dos profetas. Até porque ela procurou o profeta chamado Eliseu, não é? E Eliseu tinha certamente os seus homens que ele administrou o ministério profético, não é? Pois bem, conhecido, né? Também, porém, esse homem veio a falecer. E o texto diz de uma dívida, vieram credores, não é? E veio pegar os filhos dessa mulher como forma de pagamento e ia fazer deles servos. Ora, o texto não diz qual era a dívida. A mensagem também não tem um propósito de falar para você qual era a dívida, nem investigar qual seria a dívida dele. O importante é que mãe, ela é em primeiro lugar mulher. E esta foi uma grande mulher, porque em momento algum ela questionou, ela reclamou do seu marido. Pelo contrário, ela testemunhou, porque quando chamou Eliseu, ela disse assim para o profeta: o meu marido, o teu servo, era temente a Deus. O homem já tinha sido enterrado. A mulher já era viúva, mas ela continuou honrando o nome do marido, a posição do marido e o ministério do marido. Em momento algum, ela diminuiu, ela rebaixou o seu esposo. Afinal, muitas ou muitos poderiam usar a ocasião para diminuir ou para reclamar e questionar. Olha a dívida que me deixou. É esse o legado que está me deixando? Olha o prejuízo. Mas a mãe, ela é em primeiro lugar mulher. E esta mulher foi muito mulher para fazer isso, hein? Defendeu a honra, o nome do seu esposo. E também, em algum lugar, precisamos entender que acontece isso. Também entender a necessidade que aconteceu naquela ocasião. E ela procurou a pessoa certa. Mulher, ela chega em uma posição, muita gente, devido ao seu orgulho, à sua vaidade, ela sofre sozinha. Ou não busca a ajuda de quem certamente pode te dar uma palavra de ajuda, de orientação. Ou pode ajudá-lo de forma material, ou não, ou de forma intelectual, ou de forma espiritual, mas ela procurou a pessoa certa. Ela procurou o profeta Eliseu. E você observa que até mesmo o profeta Eliseu, ele ficou, não é, naquela coisa, porque ele perguntou para ela, não é, o que eu posso fazer por você, não é? E ele faz uma pergunta para ela, o que você tem em casa? Você observa a dúvida do profeta, mas aí você pergunta para mim, ué, mas o profeta não era um homem de Deus? Você precisa entender uma coisa, na ação profética, naquilo que Deus deu para o profeta, naquilo que Deus dá para o homem, para a mulher de Deus.
Existem três situações. Ou Deus dá a situação, a revelação antes. Deus pode dar antes, que não foi esse caso. Mas Deus pode dar durante a situação. Ou Deus pode dar depois que você absorve a situação para resolver o problema, para dar uma palavra, uma orientação ou uma ajuda. Então Deus não é padrão. Deus pode dar para o profeta antes dele chegar, ou durante, o rolo pode descer. O mistério pode ser revelado na ocasião, irmão, na hora, ou só posteriormente, depois. Já vi muita gente falar assim, vamos orar? Eu absorvi tudo, eu ouvi tudo, vamos orar, vamos entrar em oração? Significa que a resposta virá depois. Resumindo, a resposta de Deus pode vir antes, a resposta de Deus pode vir durante o processo, a resposta de Deus pode vir depois. Aprende isso, guarde isso no seu coração, tá certo? Para não se decepcionar, achando que tudo tem que ser feito do seu jeito, no seu tempo e a sua maneira. E Deus trabalha como Ele quer e o tempo de Deus é diferente do nosso. Até porque Deus é atemporal, Deus não está associado ao tempo. Quem é eterno não tem relógio. Pois bem, o texto vai dizer para nós que o profeta pergunta para ela o que você tem em casa. Ora, trazendo de forma racional e inteligente, podemos perceber o seguinte. Vou perguntar para a mulher o que ela tem. De repente tem alguma economia, pode ter alguma reserva, prata, ouro, ou a casa, ou um terreno, ou gados, né? Ou animais. Eu preciso, ou algum outro bem. A pergunta do profeta foi, eu entendo desta maneira também. E quando ela fala para o profeta, mulher, antes de ser mãe, ela é mulher. E ela foi exatamente sincera. Ela disse para o profeta, não tem nada, o que eu tenho é a botija de azeite, é o que eu tenho. Ora, o azeite era um bem econômico, azeite era um meio também comercial naquela ocasião, porque o azeite serviria para vários fins domésticos, não é verdade? Medicinais, de unção e para outros fins, não é verdade? Pois bem, era um bem naquela ocasião, mas o que ela tinha era o pouco. Aí o profeta, por que Deus revela no decorrer da situação? Na hora, olha como Deus é tremendo e espetacular, e Deus é mistério. E Deus deu uma estratégia para o profeta, faz o seguinte, fecha a sua porta, você e os teus filhos, e vai atrás de vasos, e não poucos, muitos. Observe, fechar a porta significa silêncio para terceiros, reservado. Deus vai fazer algo no seu privado, no seu particular. Não sai abrindo a boca aí, não. Não sai mandando WhatsApps e mensagens, não. Não sai batendo. Vai com estratégia. Deus vai fazer algo extraordinário no seu particular. Observe que ela convoca os seus filhos para ajudarem, não é? Mas em momento algum ela diz, meus filhos, os credores vieram, eu vou perder vocês, já me basta ter perdido meu marido, meu esposo, ter que perder os meus filhos também. A situação da mulher já não era boa, a situação dela já era difícil, ter perdido o esposo e perder aquilo que era a sua herança. A herança de uma mãe são os seus filhos. Ora, os filhos são herança certamente. Eu sei que seria uma situação muito difícil para ela, mas antes de ser mãe, mãe é mulher, e ela agiu como mulher com inteligência, com racionalidade e também com estratégia. Abriu mão do teu ego, do teu orgulho e foi procurar ajuda. Deus deu orientação para o profeta, e quando ela vai buscar o bom convívio, relacionamento com a vizinhança, mostrou a mulher que ela era. Ora, Deus fez um grande milagre, não é? E a ajuda dos filhos foram fundamentais. Às vezes, os filhos não sabem o que uma mãe passa. Filhos geralmente não sabem o que uma mãe passa no particular. O quanto uma mãe pode sofrer no seu particular. O quanto uma mãe padece pelo tratamento dos filhos, pelo cuidado dos filhos, pelo zelo dos filhos e a preocupação que as mães têm com o futuro dos filhos. Ora, os filhos às vezes pensam, nem imaginam. Alguns testemunham o que tanto que a mãe padece para o bem dos filhos. Mas eles ajudaram ela e o azeite transbordou. Quando a torneira do céu abre, irmão, irmã, você que está vendo essa mensagem, eu sei que você vai mandar essa mensagem para alguém, uma mãe,
alguém que precisa ouvir. Mãe é especial. Mães são especiais. Ora, a torneira do céu abriu e a providência chegou. Ora, quando ela comunica ao profeta, e o profeta diz para ela, vende, paga a dívida e vive do resto. Ora, Deus, Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos e pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós. Foi o que aconteceu, um grande milagre. Deus abençoou, Deus supriu uma casa, Deus supriu a vida de uma viúva, Deus abençoou uma casa, um lar, os filhos da viúva. Deus honrou o nome e o ministério do falecido, do profeta, do homem de Deus, que era temente ao Deus vivo e poderoso. Agora, a mensagem para você, mãe. Mãe é diferente. Ela agiu como mulher, mas agiu também como mãe. Mãe pensou exatamente nos seus filhos. Ora, tinha tudo para ser desesperador, mas agiu com racionalidade, com estratégia, com a percepção da necessidade e a percepção das coisas. E a percepção que há um milagre reservado nessa situação. Não está perdido. Isso veio para criar mais um laço mais forte, fortalecer mais a união e relacionamento de mãe para os seus filhos. Ora, mãe, ninguém pode substituir. Ela tem a capacidade de gerar, de amamentar, de alimentar e de investir nos seus filhos. Ora, a situação foi difícil. Não só pagou a dívida, mas também como livrou o nome e honrou o nome do seu falecido, o seu esposo, o homem de Deus. Ora, isso é mãe, é diferente. Pensa na necessidade, pensa por um todo, na preservação dos filhos. Ela pensou no nome, no esposo, mas estava pensando nos seus filhos. Era o que ela tinha. A quem pensa, o texto diz, é verdade. O que ela tinha, porque a pergunta do profeta era o que você tem em casa. A pergunta não foi em relação a pessoas. É lógico que foi numa questão material que o profeta perguntou. E ela respondeu à medida da pergunta. O que eu tenho é azeite. Mas ela tinha algo mais precioso, muito mais valioso que o azeite. Seus filhos. Você que é mãe. Que Deus vos abençoe. Você é o plano estratégico de Deus para a humanidade, para todos. Na história, mãe, você é o que ninguém tem capacidade de ser. Você faz o que ninguém pode fazer. Mãe consegue ser mãe e pai ao mesmo tempo. Mãe acaba sendo o extraordinário de Deus. Você é uma bênção nas mãos de Deus. Que Deus abençoe todos os dias. Mãe, não deveria ter um dia exclusivo. Eu sei que é uma data exclusiva para o Dia das Mães, onde as famílias, os seus filhos compram presente, lembrança, fazem seus almoço, jantares para comemorar e tributar louvor de elogio às suas mães. Mas mãe, você é mãe todos os dias. Você é o extraordinário de Deus. Teologia e graça na veia. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.